Assim que estiver disponível, por favor, confirmem. Tá, tô disponível. Ok. Tô começando o Boa tempo tarde a agora. todos. Ok. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Sim? Então vamos lá. Vou só iniciar o cronômetro aqui. Boa tarde a todos. Então, o nosso trabalho, conforme vocês estão vendo no título, é o ensino de coordenadas polares fora dos complexos. Uma experiência usando um plot. Fora dos complexos, porque devido à pandemia, né? Então, a gente teve que procurar aplicar algo que não envolvesse os complexos, porque não ia dar tempo de trabalhar os complexos na turma. Lembrando que isso foi aplicado em uma turma do terceiro ano. Então, o nosso trabalho ele está relacionado aos sistemas de localização. Quando se fala em sistema de localização, existem diferentes meios que os fazem. No caso, como vocês podem ver aí, eu coloquei imagens de uma fumaça, do Sol e da Lua. O que isso tem a ver com o sistema de localização? Sabemos que alguns dos meios utilizados, né, como eu falei, são esses três, isso bem antigamente. Então, eu só vou dar alguns exemplos de onde esses três eram utilizados como sistema de localização. O Sol, por exemplo, ele pode ser utilizado como referência de localização de tempo. No nosso caso, sabemos que quando ele se encontra bem na vertical, ou seja, no meio do céu, temos por intuição que é aproximadamente meio-dia. Eu estou tentando ser rápido por causa do tempo, ok, gente? Já a Lua, por sua vez, ela é usada até hoje para determinar a localização do período mais apropriado ao plantio de alguns alimentos. Para isso, o pessoal acaba observando as fases da Lua. Um outro meio de comunicação que serve tanto para comunicação como para localização é a fumaça. Como localização, temos o exemplo de pessoas perdidas em matas ou ilhas, que elas procuram nesses locais acender um fogo com o objetivo que, como elas estão perdidas, né, que possamos vê-las ou identificá-las através desse sinal de fumaça no local. E como a fumaça como comunicação, nós temos um exemplo bem recente, que foi na escolha do Papa em 2013, na qual as pessoas aguardavam em uma praça uma fumaça sair da chaminé de uma capela. Caso essa fumaça saísse, se saísse a fumaça escura, significa que a escolha do Papa ainda não tinha sido decidida. E caso fosse uma fumaça de cor clara, significaria que a escolha do Papa já estava confirmada. Então, para iniciar a apresentação da aula em sala para os meninos, nós apresentamos para eles o sistema de localização mais comuns que eles conheciam, né? No caso, principalmente aqueles usados para a localização de cidades, que usa a latitude e a longitude, que eles veem com muita frequência na geografia, e que em matemática nos conduz a ideia do plano cartesiano. Mostramos aos alunos as linhas do mapa mundo, onde os paralelos são as horizontais e os meridianos são as linhas verticais. Nós destacamos para eles também que os meridianos são usados como referência para a questão do fuso horário. Como exemplo também, mostramos as coordenadas da cidade de Belo Horizonte, conforme vocês podem ver aí, onde essas coordenadas são dadas através de graus e de minutos decimais. Então, o meio de localização mais conhecido pelos jovens, né, é o GPS. Também utiliza essas coordenadas de latitude e longitude, e é bem comum nos aplicativos esse uso do GPS. Então, a proposta do nosso trabalho é fazer com que os estudantes, né, conheçam um outro sistema de localização. Sistema de localização com coordenadas circulares, né, também conhecido como sistema circular. Então, no intuito de fazer uma contextualização do tema abordado, após a gente fazer as outras apresentações, nós colocamos essa imagem que aparece na tela mais verde aos meninos e perguntamos para eles, né, instigamos eles sobre o que seria e onde eles já tinham visto algo parecido. Então eles pensaram um pouco e logo em seguida foram falando que já viram tal imagem em navios, submarinos, aviões e assim por diante. Em seguida a gente botou essa outra imagem onde já aparecem os aviões, né, e aí eles já identificaram que tal imagem realmente faz parte do painel do avião. Nesse sistema de localização também nós afirmamos para ele que o ponto de referência é o próprio objeto e que o raio irá ajudar em tal localização, bem como o ângulo formado. Então, após esse pontapé inicial, nós falamos que o objetivo da aula que é essa transição entre o sistema de coordenadas cartesianas
para o sistema de coordenadas circulares. Então, feito isso, né, aí nós apresentamos a eles a proposta do nosso trabalho. Então, informamos a ele que tal passagem seria feita através de uma atividade e uma nova ferramenta que é o WinPlot. Então, essa imagem amarela aí é a imagem que aparece no aplicativo do WinPlot, quando a gente instala ele. E essa outra imagem em cinza é a imagem tipo da área de trabalho, lembrando que essa imagem ela pode ser alterada ou configurada de acordo com o gosto do aluno ou de acordo com aquilo que ele estiver trabalhando. E também deixamos para eles, né, durante a aula, que eles têm um link, né, para fazer download e instalação, bem como um link com orientações para a realização da mesma. E para ressaltar, né, a questão do WinPlot, nós fizemos aqui que a utilização dele é possível em mais diversos segmentos e em diversas aplicações. Tanto é que em dissertações de Topmat nós encontramos várias pesquisas que abordam distintas possibilidades no uso dessa ferramenta digital. Então, o nosso trabalho, ele se divide, na verdade, em 3 fases, né? A primeira fase ela é composta pela atividade 1, atividade 2 e atividade 3. Na atividade 1, o nosso objetivo é que o aluno faça a configuração do WinPlot. Já na atividade 2, que vocês vão ver logo a seguir, fazer com que ele se familiarize com o aplicativo, né? E faça uma plotagem de alguns pontos. A atividade 3, ainda nessa parte de familiarização, o objetivo dela é partir das plotagens feitas na atividade anterior, atividade 2, e também de conhecimento sobre o teorema de Pitágoras e os tipos de higrométrico, para que eles pudessem calcular o comprimento e o ângulo de inclinação considerado. Nessa primeira fase foi uma fase de adaptação ao WinPlot. Aí vem a segunda fase, que é a fase crucial, né, onde ele, no caso, vai fazer a transição do sistema cartesiano para o sistema polar. Então, a atividade 4, ela mostra essa passagem, e em seguida já vamos para a atividade 5 e 6, onde, sempre fazendo referência ou uma ligação à atividade 2, que era no plano cartesiano, fazendo uma ligação com o plano circular. Então, a atividade 6 foi a segunda fase, onde eles trabalhavam com o sistema circular já. E a última, terceira fase, foi a atividade 7, onde eles iam fazer uma transição de ida e volta entre os sistemas. O sistema, no caso, conhecido já por eles, o cartesiano, e o sistema circular. Para isso, a gente fez essa tabela, onde eles teriam que aplicar ambos os conhecimentos, tanto de cartesiano quanto circular. Aí, referente à teoria de aplicação e tudo mais, o Bruno vai dar sequência aí. Beleza, então. Obrigado, Vilmar. As teorias que nós estamos recorrendo para conduzir essa atividade uma teoria registrada no artigo que nós lemos na disciplina desse semestre, do Batistella, que fala que computador e matemática tem que ter uma relação muito próxima, de cooperação mútua. Matemática utiliza do computador e computador utiliza da matemática. E isso está acontecendo também nos trabalhos dos colegas que já apresentaram. A gente leva em consideração também outras 2 referências, que é Gravina e Santa Rosa e também Saldanha, que menciona aqui, ó, a ideia que interessa para a gente no artigo de Gravina e Santa Rosa é a capturação de procedimentos. Os autores apontam que essa capturação de procedimentos é um recurso muito comum no software de geometria dinâmica, a fim de resgatar o histórico de todas as execuções que os alunos tiveram durante a atividade. Nós sabemos que o WinPlot aqui não é um software de geometria dinâmica, mas a condução da nossa atividade se baseia em que os alunos registrem o tempo todo quais são os procedimentos que eles estão fazendo ao longo da condução da atividade. E isso na intenção também de trabalhar com a matemática experimental que o Saldanha propõe, que se baseia na investigação, através da observação de padrões, tentativas, a fim de que os alunos possam conjecturar e fazer até generalizações sem a necessidade de demonstrações formais. Aqui a gente também faz uma referência à BNCC, porque a nossa atividade ela cumpre também os objetivos que a BNCC traz para o ensino médio, aprofundando conteúdos aprendidos lá no ensino fundamental, contextualizando o mundo do trabalho, especialmente para aqueles alunos que desejam atuar na área das engenharias, o espírito crítico e a autonomia para que o aluno passe a enxergar de um jeito diferente o espaço que o cerca e também trabalhando com a questão de tecnologias. A gente destaca também aqui 3 habilidades que nós encontramos no documento da BNCC,
que podem ser desenvolvidas através da nossa proposta. A habilidade 103 e 308, que falam sobre o sistema de medidas, né, já que a gente está trabalhando com ângulos em graus e radiano. A 308, que fala sobre relações métricas, teorema de Pitágoras, razões trigonométricas. E a habilidade 404, que para nós aqui é a mais importante, que fala sobre comparação das representações em ciclos trigonométricos e planos cartesianos, com ou sem o apoio de tecnologias digitais. A nossa atividade ela foi aplicada, como o Vilmar já disse, numa turma de terceiro ano aqui em BH. Foram 2 aulas apenas, de 50 minutos, nos dias 4 e 11 de novembro. E a atividade ela foi proposta como para casa nesse intervalo de tempo, né? A gente apresentou as primeiras considerações sobre o Implot no dia 4, mostramos como a atividade deveria ser conduzida e entregamos para os alunos fazerem, para que eles entregassem os resultados no dia 11. E depois desses resultados, eles também deveriam preencher um questionário registrando as suas impressões sobre essas atividades. Dentro desse questionário, nós encontramos os números interessantes. 75% dos nossos alunos que foram abordados não conheciam o Implot, mas a maioria deles encarou o software como um uso fácil ou muito fácil. Eles gastaram em média 100 minutos para realizar a atividade e, considerando a parte matemática do processo, eles consideraram a atividade no nível de dificuldade média. Vamos agora aos alguns resultados. As imagens que serão exibidas aqui são imagens que são feitas foram feitas pelos alunos. A primeira fase, os alunos tinham que configurar o plano cartesiano e plotar alguns segmentos. Todo mundo conseguiu esses resultados presentes na tela, salvo que alguns esqueceram de colocar a legenda, mas isso não compromete o andamento da atividade. Uma vez que essa figura havia sido plotada, os alunos deveriam registrar em tabelas alguns elementos próprios desse desenho, né? O comprimento, o tamanho de cada segmento e o ângulo que ele fazia com o eixo X. Alguns alunos fizeram referência a apenas ângulos agudos, enquanto outros usaram o ciclo trigonométrico como referência. Teve também alguns erros em teorema de Pitágoras, vocês podem observar aí. A primeira tabela é o que nós esperávamos, um aluno já respondeu do jeito que nós queríamos, eram as nossas expectativas, enquanto o aluno que preencheu a segunda tabela teve alguns erros em relação ao teorema de Pitágoras, mas que foi corrigido na aula do dia 11. Temos também aqui a segunda fase. Como eu falei, todos os alunos conseguiram figuras semelhantes a essa, mas o principal, o crucial dessa fase, como o Vilmar falou, é que os alunos pudessem enxergar uma transição entre o sistema cartesiano e o sistema polar. Nesse caso, os alunos configuraram o aplicativo, a plataforma, para que desse plano cartesiano eles conseguissem essa figura. Percebam que são os mesmos segmentos, agora interpretados em um outro contexto, num contexto circular, no qual os alunos identificariam agora elementos próprios desse sistema, que no caso são o ângulo e o raio. Aqui eu tenho resposta de 3 alunos, registrando esses elementos raio e ângulo nessas tabelas. Essa primeira tabela aqui que um dos alunos respondeu, preencheu, exatamente o que nós queríamos, mas a gente vê também isso algumas pequenas falhas, mas que foram facilmente corrigidas, cometidas aqui por outros 2 alunos. Algumas aproximações que a gente nem levou, não considerou como um erro, que os cálculos estavam corretos. E aqui no caso, poucas observações a serem feitas ali, mas foi tudo corrigido. A terceira fase, os alunos, aí que entra a capturação de movimento, os alunos teriam que registrar como acontece o cálculo do raio, descobrir qual é o ângulo, o valor de x e o valor de y. Eles responderam o teorema de Pitágoras, ciclo trigonométrico, razões trigonométricas, conforme nós já esperávamos. Alguns ainda acrescentaram fórmulas como essa em azul aparecendo na tela, super coerente, e tiveram agora a tarefa de preencher essa última tabela. Foi a parte que deu mais trabalho, porque envolvia também a parte matemática do processo, além do teorema de Pitágoras que eles já utilizaram. Nesse caso, os alunos registraram uma dificuldade porque são pontos diferentes do que haviam sido trabalhados antes e consideraram a dificuldade por não haver uma representação gráfica. Então a gente pegou aqui, por exemplo, o ponto K, fizemos a representação gráfica do ponto K e só de mostrar o desenho, os meninos já conseguiram perceber quais eram os cálculos necessários a preencher os demais campos, que eram os campos em vermelho que eles deveriam entregar. Beleza? A gente encerra aqui com alguns depoimentos e sugestões que os alunos deram, que a gente pretende seguir em próximas aplicações, aumentar o número de aulas para se familiarizar com a atividade, mostrar o processo de instalação desde o início, traduzir para o português,
Eles elogiaram o detalhamento das orientações e aí teve alguns que disseram que a gente deveria aplicar essa atividade só para alunos que vão fazer o curso de exatas. Nossas considerações finais, Vilmar, por favor. Então, aí nas conclusões, né, para fechar, a gente ensinou, no caso, sobre instalação, eles propuseram também para a gente para fazer tal aplicação em um maior número de aulas, e a gente também deixou em aberto que a gente poderia ter feito a 8ª atividade para permitir a verificação dos resultados. Para fechar, os conhecimentos a serem adquiridos e as inovações tecnológicas devem andar lado a lado. E para fechar, a gente espera contribuir com o processo de ensino-aprendizagem, firmando a importância da utilização dos meios tecnológicos. E é isso. Nossas referências que usamos para essa produção e os nossos agradecimentos a todos aí pela atenção.